Nos Estados Unidos da América, aos 71 anos de idade, faleceu o senador republicano Lindsey Graham, que ativamente promovia as chamadas sanções infernais contra a Rússia. Um dia antes de sua morte, ele estava em Kiev com um drone ucraniano interceptador nas mãos e prometeu ao presidente Zelensky, cito, dar uma surra em Putin. No dia seguinte, ele foi levado de sua própria casa em uma maca. Lindsey Graham, senador que visitou a Ucrânia em guerra 10 vezes, autor daquelas sanções infernais que deveriam sufocar o petróleo russo, já na noite de 11 de julho, aos 71 anos, deixou este mundo. Oficialmente, uma doença repentina. Segundo a NBC, os serviços de emergência chegaram após um chamado de parada cardíaca. E quase instantaneamente o campo informativo russo simplesmente explodiu. Os russos imediatamente começaram a escrever que, por uma estranha coincidência, ele se encontrou com Zelensky e morreu. Neste episódio, analisaremos tudo honestamente. O que se sabe sobre a morte de Lindsey Graham de acordo com os fatos, quais versões, das fundamentadas às completamente absurdas, já circulam na internet, por que Lindsey Graham era tão importante para a Ucrânia e o que ele realmente fez por ela, e por quê? Qual era a relação dele com Trump? Isso é, na verdade, um drama à parte que agora influencia diretamente o destino das sanções contra a Rússia. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato se você se inscrever. Vamos começar pelo que se sabe com certeza. O gabinete do senador informou, cito, na noite de sábado, 11 de julho, o senador dos Estados Unidos Lindsey Graham faleceu devido a uma doença breve e repentina. A NBC News acrescenta detalhes aqui, e então, de acordo com a gravação de rádio da polícia, os serviços de emergência chegaram à casa de Lindsey Graham na colina do Capitólio após serem chamados. Por parada cardíaca, e mais tarde as conversas dos médicos indicavam que foi realizada a reanimação cardiopulmonar. As fotos do local, analisadas pela NBC, mostram 2 paramédicos levando uma pessoa em uma maca até a ambulância. No local também havia carros de polícia e equipes dos bombeiros. E aqui estão 3 detalhes que serviram de combustível para todas as especulações. Primeiro, um funcionário de alto escalão do gabinete de Lindsey Graham disse à NBC que não havia nenhum sinal de que o senador estivesse se sentindo mal antes de morrer. Segundo, um dia antes disso, em 10 de julho, ele estava em Kiev. Essa foi sua 10ª visita à Ucrânia em guerra, e isso só durante o período da guerra em grande escala. E exatamente um dia antes de sua morte, ele anunciou que finalmente conseguiu concordar com a Casa Branca sobre as sanções contra a Rússia. E terceiro, na manhã de domingo, ele deveria participar ao vivo do programa Meet the Press, da própria NBC. E em todos os anos na política, ele apareceu nesse programa 63 vezes. Além disso, ele tinha acabado de completar 71 anos, o aniversário dele foi literalmente na quinta-feira anterior. Um homem que não tinha problemas de saúde conhecidos, que acabou de voltar de Kiev, já planejava dar uma entrevista para a NBC pela manhã. E esse homem morre de parada cardíaca no sábado à noite. E é exatamente esse conjunto de fatos que cria o que na guerra de informação é chamado de janela perfeita para desinformação. E os russos agem imediatamente. Paralelo aproveitaram esse assunto e usaram essa janela perfeita para a desinformação. Quem era Lindsey Graham para a Ucrânia? Durante a guerra em grande escala, ele fez 10 visitas a Kiev. Zelensky, ao comentar sua morte, destacou exatamente isso. Citação. Lindsey foi um verdadeiro defensor da liberdade e dos valores que tornam o nosso mundo mais seguro. Estávamos em diálogo constante, do qual sentirei falta. Além disso, Graham foi o autor das chamadas sanções infernais contra a Rússia. Essa é sua principal criação e talvez a arma mais poderosa que o Ocidente, infelizmente, não teve tempo de usar enquanto ele estava vivo. O projeto de lei dava ao presidente dos Estados Unidos o poder de impor tarifas de 500% sobre as importações de países que compram petróleo, gás e urânio russos. Ou seja, não afetava diretamente a Rússia, mas sim os bolsos que a financiam, China, Índia e, por exemplo, Brasil. O próprio Lindsey Graham disse que esse projeto de lei permitiria que Trump, cito, desse uma surra em Putin. E aqui está o mais importante. Lindsey Graham finalmente fechou esse projeto de lei literalmente um dia antes de morrer. No dia 10 de julho, em Kiev, ele anunciou que havia chegado a um acordo com a Casa Branca sobre a versão final desse projeto de lei. Essa foi sua última vitória política.
E aqui está um fato que tenho certeza você talvez nem soubesse. Lindsey Graham está na lista de procurados na Rússia desde 2022. Em seu discurso, ele comparou Vladimir Putin a Adolf Hitler e pediu aos russos, cito, para tirar esse cara do poder. Se eles não quiserem viver na escuridão, na pobreza e isolados do resto do mundo. No fundo, as palavras dele foram proféticas. Em maio de 2023, o Ministério do Interior da Rússia colocou Lindsey Graham na lista de procurados com base em uma acusação criminal e em fevereiro de 2024 o Rosfinmonitoring o incluiu na lista, cito, de terroristas e extremistas. E o último dia antes da morte em Kiev também é simbólico. Lindsey Graham visitou a fábrica da empresa de defesa ucraniana Skyfall, onde lhe mostraram drones bombardeiros pesados Vampir, aquele mesmo Baba Yaga, FPV, drones da família Shrike e os interceptadores Pis-1P e Vansan. Em uma das últimas fotos, ele posa com um interceptador de drones nas mãos e declarou que os Estados Unidos cometeriam um enorme erro se não desenvolvessem a cooperação com Kiev justamente nessa área. E o que é importante, Lindsey Graham não era nenhum romântico ingênuo. Nessa mesma visita, em 10 de julho, ele declarou que as tropas russas, infelizmente, provavelmente já não deixarão tão facilmente os territórios ocupados, e que o objetivo dos Estados Unidos é um acordo que previna um conflito futuro. Além disso, qualquer acordo deve ser aprovado pelo Congresso e respaldado por garantias de segurança para a Ucrânia. Continuação. Os meios de comunicação americanos hoje descrevem o relacionamento de Lindsey Graham com Donald Trump em uma frase: de burro ao aliado mais próximo. Agora vou explicar o que isso significa. Vamos acompanhar a cronologia aqui. Em 2016, nas primárias, Lindsey Graham foi um dos críticos mais ferozes de Donald Trump. Ele o chamou de burro, cito, um fanático religioso xenófobo com tendências racistas e o candidato mais problemático da história do Partido Republicano. O famoso tweet dele na época dizia, cito, se indicarmos Trump, seremos destruídos e merecemos isso. Sabe como tornar a América grande de novo? Diga para Donald Trump, vá para o inferno. Trump respondia na mesma moeda, chamando Lindsey Graham de idiota. E o auge foi quando Donald Trump, bem no comício, pegou e leu em voz alta para toda a multidão o número de celular pessoal de Lindsey Graham, para que a multidão começasse a ligar para ele e xingá-lo direto no telefone. O motivo do conflito era uma questão de princípio. Trump teve a imprudência de zombar de John McCain, atenção, por ele ter sido capturado durante a Guerra do Vietnã. E McCain era um amigo próximo e mentor de Lindsey Graham. E por isso Lindsey Graham correu para defender o bom nome de McCain. Mas depois da vitória de Trump, tudo mudou. E eles fizeram as pazes durante um almoço em março de 2017. E já em 2018, Trump e Graham se tornaram parceiros constantes de golfe. Graham explicou essa reviravolta com uma honestidade desarmante. Abre aspas. Eu o chamei de xenófobo, racista, fanático religioso e simplesmente fiquei sem adjetivos. Bem, o povo americano se manifestou e rejeitou minha análise. Ele se tornou um dos confidentes mais próximos de Donald Trump, um conselheiro-chave em política externa, especialmente sobre o Irã e a Rússia, defendeu-o durante ambos os impeachments e pressionou pela aprovação de seus indicados ao judiciário. Mas então houve outra reviravolta, mais uma vez. Após a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, Lindsey Graham afirmou publicamente que estava se distanciando, pois o limite havia sido ultrapassado. Mas a separação acabou sendo temporária novamente, e quando Trump voltou à Casa Branca, ele voltou a ser um dos aliados mais próximos da administração. E aqui há um detalhe fundamental, muito importante para a Ucrânia. Apesar de toda a lealdade a Donald Trump, Lindsey Graham continuava sendo um intervencionista e frequentemente discordava da ala isolacionista dos trumpistas, ou seja, dos isolacionistas no Partido Republicano. Foi justamente ele quem serviu de ponte entre Trump e a ideia de apoiar a Ucrânia. Ele sabia como embalar a ajuda a Kiev em uma linguagem compreensível para Trump. Ele, tinha uma frase assim: tipo, isso não é caridade, é um negócio, é um grande negócio, é um acordo que vai trazer grandeza para Trump e para a América e assim por diante. Aqui está o que Trump escreve hoje. O senador Lindsey Graham, um dos maiores homens e senadores que já conheci, morreu. Ele sempre trabalhou duro e foi um verdadeiro patriota americano.
E é aqui que chegamos ao momento mais interessante deste episódio, como o tema da morte de Lindsey Graham foi explorado pela propaganda russa. É importante entender a mecânica, pois ela é mais sutil do que parece. Não houve acusações diretas de assassinato. Nenhuma grande publicação russa afirmou que a Ucrânia é culpada, que envenenou Lindsey Graham ou que ele foi eliminado pela CIA. Não houve manchetes assim. Tudo é mais sutil. Os russos sempre lançam indiretas, nas quais algumas pessoas caem e acabam criando a própria versão dos fatos. A propaganda russa constrói o que chamam de ligação associativa na cabeça das pessoas. Olhem para as manchetes. Aqui vou mostrar algumas manchetes. Se encontrou com Zelensky e no Ocidente há choque com a morte repentina de Graham. Próxima manchete. Após a visita a Kiev, morreu repentinamente o senador dos Estados Unidos reconhecido como terrorista e extremista. Ou este aqui. Acabou de voltar de Kiev e morreu. A morte de Graham causou alvoroço no Ocidente. Como podem ver, nenhum dos títulos afirma o envolvimento de Kiev, mas todos os 3 títulos constroem na mente do leitor a mesma sequência de causa e efeito. Foi para Kiev, voltou e morreu. E uma técnica clássica de propaganda é colocar essa insinuação na boca de algum estrangeiro, tipo, olha, é algum funcionário ocidental dizendo isso, não fomos nós que inventamos. A gente só está citando algum funcionário ocidental. Por exemplo, a RIA Novosti constrói uma matéria inteira em torno de uma postagem nas redes sociais do político francês de extrema-direita Florian Philippot. Não é americano, pegaram um francês, ele divulgou a teoria de que Lindsey Graham morreu após a visita a Kiev como se não fosse coincidência. Exemplo clássico de legitimar teorias da conspiração usando o que chamam de fonte independente ocidental. Ao mesmo tempo, Philippot logo em seguida lembra que o senador americano era, na verdade, um russofóbico ferrenho. Por isso é estranho pensar que ele era inconveniente para Kiev, mas essa parte da postagem os russos simplesmente ignoraram e não mencionam. Ou então, outro exemplo. O correspondente de guerra russo Alexander Kotz chamou de ironia cruel a última foto de Lindsey Graham. Citação. A última foto do russofóbico de carteirinha com um drone ucraniano nas mãos em uma fábrica em Kiev. E o mais engraçado é que praticamente todas as publicações russas colocam um asterisco ao lado do sobrenome de Lindsey Graham. Depois acrescentam uma nota dizendo que ele foi incluído no registro de terroristas e extremistas da Federação Russa. Bem, isso, me desculpe, é desumanização de fato. Já até no necrológio póstumo eles informam ao leitor que não foi uma pessoa que morreu, foi um terrorista que morreu. É extremista que só foi reconhecido como tal pela Rússia suja. O resultado desse mecanismo é esse. Os fatos não são distorcidos diretamente pela propaganda. Ou seja, eles pegam a morte, a visita, a data, ou seja, tudo é verdade. Esses fatos são escolhidos e combinados para que o leitor imagine sozinho um assassinato, eliminação ou envenenamento. Isso permite que a propaganda mantenha uma blindagem formal, tipo, olha, a gente não afirmou nada, só informamos os fatos. Assim, as pessoas acabam inventando algo sozinhas. E o que os fatos dizem contra a teoria da conspiração? Já que estamos buscando o quadro completo, sejamos honestos e apresentemos os argumentos que os conspiracionistas realmente ignoram. Lindsey Graham tem 71 anos, ele tem histórico familiar de morte cardíaca. O pai dele morreu de ataque cardíaco quando Lindsey Graham era estudante. A mãe morreu mais ou menos na mesma época de câncer. Ambos morreram com menos de 15 meses de diferença. Graham era conhecido como um workaholic, vivendo em constante estresse político. Trump, em seu obituário, destaca que Lindsey Graham sempre trabalhou. Portanto, uma parada cardíaca súbita em um homem de 71 anos com histórico familiar é, infelizmente, um evento estatisticamente comum e não alguma anomalia. E um ponto importante: a ausência de motivo por parte do suspeito óbvio. A lógica da versão russa de que supostamente ele foi eliminado em Kiev desmorona diante de uma pergunta elementar. Por quê? Por quê? Lindsey Graham era um dos ativos mais valiosos da Ucrânia em Washington. Ele foi quem, um dia antes de morrer, alinhou com a Casa Branca sanções capazes de derrubar as receitas de petróleo da Rússia. A morte dele é uma catástrofe para Kiev e um presente para Moscou. Matar o próprio principal lobista na véspera do seu triunfo, isso é um absurdo. Por isso, os materiais russos não expõem abertamente essa versão, pois ela não resiste a uma verificação superficial.
Se formos aplicar o princípio favorito dos conspiracionistas, cui prodest, em latim, o resultado será desconfortável para os autores dessa manipulação. O principal beneficiário da morte de Lindsey Graham é justamente aquele contra quem ele trabalhou a vida inteira, e ele trabalhou contra a Rússia. O que vai acontecer agora com aquelas chamadas sanções infernais de Lindsey Graham contra a Rússia? A boa notícia é que o mecanismo já foi acionado e não depende de uma única pessoa. O acordo com a Casa Branca foi alcançado, segundo Graham. O documento tem mais de 80 coautores no Senado. Isso é suficiente até mesmo para superar um veto presidencial. O congressista Michael McCall contou que discutiu com Graham o novo projeto de lei de sanções literalmente na véspera, no sábado antes da morte de Graham. Então, consequentemente, eles planejavam apresentar essa iniciativa já nos próximos dias. A má notícia é que Graham não era apenas coautor, ele era o motor, ele era o impulsionador. Era ele quem dava início a essa iniciativa. Ele era quem sabia falar com Trump na linguagem dele e conseguia impor o tema ucraniano apesar da resistência dos isolacionistas dentro do próprio Partido Republicano. Como disse o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, cito, ele era um defensor poderoso da América, acreditava firmemente na aliança da OTAN e trabalhou ativamente para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Substituir uma pessoa assim no Senado, infelizmente, será muito difícil, e essa é talvez a principal perda de Kiev no momento. Conclusão. Infelizmente, faleceu uma pessoa que veio a Kiev 10 vezes sob ataques de mísseis sem ter medo disso. Chamava o ditador careca Vladimir Putin de Adolf Hitler da atualidade. Criou sanções capazes de derrubar a receita do petróleo russo. E faleceu exatamente no momento em que conseguiu o acordo da Casa Branca sobre essas sanções. E é preciso admitir, isso é realmente uma grande perda para a Ucrânia. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.